Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Arnaldo Jardim, ele que é do Cidadania de São Paulo. Deputado, no bloco anterior falávamos das federações que vão surgir aí, né? Já estão algumas, o Cidadania mesmo já está decidido, vai se federar, falta decidir com quem. Agora, uma pergunta que não quer calar, e o senhor conhece bem ele, o senhor pode nos ajudar a responder essa pergunta, né, Zé Maria? Geraldo Alckmin, vai ou não vai para vice de Lula? Acho que vai. Acho que vai. As informações que nós temos ao nível do Congresso, ou lá em São Paulo mesmo, é que ele fez essa opção, tá certo? E ele deverá migrar, aí não se sabe exatamente o partido, a especulações será para o PSD do Kassab ou será para o PSB, mas sendo vice do Lula. Acho que esse caminho, pelo menos, estamos considerando que está muito... Agora, o próprio Kassab já falou que ele terá candidato a presidente da República. Ele falou aqui no programa para nós que tem, inclusive na semana passada ele me disse que ele tem 3 nomes aí. Rodrigo Pacheco, que ainda não disse se vai ou se não vai, mas está cada vez mais tendendo a desistir dessa empreitada para ser candidato à reeleição para presidente do Senado. Tem também ainda Eduardo Leite, que na segunda-feira teve um encontro com o Kassab e decidiu ali, meio que se acertaram, olha, a gente conversa mais para frente, ainda tem tempo para eu ver se eu fico no PSDB, se eu saio e tal, mas se eu for para o seu partido, eu sou candidato a presidente da República. Muito bem. E ainda tem Paulo Artung, que já conversou com o Kassab e disse, olha, se nenhum dos dois aceitar essa missão de ser candidato a presidente da República, pode contar comigo. Como é que vai ser isso, então? Se ele jura que não vai dar vice para Lula, que Geraldo Alckmin, se fosse para o partido dele, era para ser candidato a governador, e agora ele vai deixar esses 3 aí na mão, dizer, olha, tudo bem, vocês vieram para cá, mas a conjuntura mudou. Denise, eu não posso falar pelo nosso meu querido colega da escola, Gilberto Kassab, né? Então, acho que ele falou que está fazendo política mesmo, né? Esse é um craque, né? É um líder. Meu respeito é um CEO ao de Kassab, partido mesmo, né? Construtor de partidos mesmo, né? Então, eu respeito, ele disse que fará isso e eu acredito que ele está tentando fazer isso. Nós estamos fazendo um cenário de probabilidades, não é de dúvida com relação ao que ele está tentando, né? Acho que articular uma candidatura propriamente sozinho, acho que é um pouco difícil, né? Considero. Mas então... a saída do Kassab, eu acho que é a história de, no primeiro turno, não se aliar diretamente a ninguém para não dividir o partido. Mas essa aliança aí do Lula-Alckmin, me disseram aqui que se trata já de um outro processo, que a eleição tem a campanha, né? Tem a eleição, que depois da eleição tem que tomar posse. Não é tão simples assim. E depois a formação do novo partido e depois a governabilidade. São 4 etapas importantes e distintas. E que o Alckmin já entraria nessas outras, porque não soma votos para o Lula, mas facilita a posse, né? Ajuda na formação do governo e na formação da governabilidade. Você colocou uma questão que é como nós terminamos o momento anterior, né? Eu acho que qualquer pessoa que pleiteie ser candidato, quer seja do meu time da terceira via, onde nós estamos trabalhando com essas alternativas, quer seja o próprio presidente da República, na sua tentativa de reeleição, ou Lula, tá certo? Deve se preocupar com a governabilidade. E se emerge das eleições que é a finalidade, um quadro muito polarizado, acho que cresce também, foi como nós concluímos a reflexão anterior, cresce de importância o parlamento. Não há dúvida que o parlamento fez isso. Num determinado momento em que houve uma escalada do confronto do Bolsonaro com o Supremo, o parlamento conseguiu ter um efeito moderador nisso, né? O próprio fato do Bolsonaro constituir ali uma base de apoio teve também um efeito moderador. Então, isso em qualquer circunstância que virá depois da eleição presidencial, acho que nós vamos ver novamente o parlamento com importância. Mas o senhor acha que é possível, boa para fazer possível questionar a posse? Estão me falando ali de garantia de posse. Para mim, garantia de posse até então era a vitória nas urnas. Olha, eu acho que tem que ser vitória nas urnas
Acho que a forma como o presidente da República tocou aquela discussão sobre o voto impresso foi algo que me deixou de orelha em pé, tá certo? E temeroso. Por né? quê? Porque eu acho que ali tinha uma tentativa de lançar dúvidas sobre o processo eleitoral. E se criou ali elementos para tentar se questionar o resultado posterior. O senhor acha que ele vai vir nessa toada de novo? Para nós todos que defendemos a democracia, eu acho muito importante que nós possamos, tá certo, ter clareza de que é fundamental reconhecer e respeitar. Por isso que o Congresso reagiu de uma maneira tão firme. Eu fiquei muito preocupado com coisas, eu estou falando do passado, mas eu quero falar de ontem e de hoje, tá certo? Eu fiquei preocupado quando o ex-ministro Fernando Azevedo declinou de uma missão que já tinha aceito para ser, junto ao TSE, a pessoa que ia acompanhar toda a questão de auditoria das urnas. Diretor técnico. Não gostei disso. Mas o senhor... Receei sobre quais foram os motivos. Os motivos alegados foram de que ele tinha razões pessoais e declinou de uma missão que ele já tinha aceito. Eu não sei o quanto houve de pressão do próprio presidente para que isso pudesse ocorrer. Mas, deputado, e houve um questionamento, só para concluir, feito pelo presidente Bolsonaro há 2 dias atrás, quando ele, e hoje, numa entrevista feita na Rússia, ele diz, olha, de novo surgiram sinais de violabilidade das urnas. Foi hoje. Então, eu temo que aí possa estar se tentando criar um clima de dúvida e de respeito ao resultado. Na verdade, não é bom para a democracia, o presidente, é desastroso para o país. Na verdade, o presidente falou desta violabilidade das urnas, comentando uma fala do ministro Edson Fachin, que está assumindo a presidência do TSE, e ele que disse que o TSE está sob a possibilidade de um forte ataque hacker. E isso foi entendido que o presidente estaria lá na Rússia articulando esse ataque hacker. Bem, eu não acredito que ele esteja articulando... Não, aí o presidente Jair Bolsonaro respondeu, ficou indignado com esta posição do ministro eu sou a favor do Tribunal agora. Superior Primeiro, eu Eleitoral. gostaria muito que o ministro general Fernando Azevedo pudesse reconsiderar sua decisão. Ele, que é um democrata, já se manifestou nesse sentido. Eu estou fazendo, não tenho nenhuma relação pessoal, mas estou falando como alguém que zela pelas instituições, como todos nós, tá certo? Seria muito importante isso. Segundo, o senhor está dando a impressão de que tem informações sobre esse assunto. Eu temo muito isso. Mas o senhor tem informações? Não tenho informações, mas tenho fundados temores, tá certo? E acho que é fundamental que o TSE, quer seja com uma comissão de alto nível integrada pelos maiores especialistas, quer seja chamando observadores internacionais, tome medidas preventivas para deixar claro toda a integralidade, dela não tenho dúvida, do nosso processo eleitoral, para que nenhuma pequena questão ou nenhuma dúvida possa ser estimulada, estou usando a palavra intencionalmente, estimulada, suscitada, para poder depois ser alvo de questionamento. Agora, o senhor acha que, o senhor disse que tem um temor fundado. Fundado em quê? Uma coisa é o presidente respondeu ao ministro Fachin, dizendo que ele não está na Rússia para tratar de ataque hacker em lugar nenhum. Outra coisa é ele atacar a urna eletrônica, ele já atacou no passado. Mas o senhor acha que a turma dele, os bolsonaristas ali mais fiéis, fariam um ataque, iriam reclamar do resultado das eleições? O senhor acha que vai? Há manifestações múltiplas em redes sociais, em vários blogs, que já insinuam isso há um certo tempo. E o senhor teme, então, que o resultado não seja, que possa haver um golpe no país? Que hajam... Não, ter um golpe precisa de ter força suficiente para fazer isso. Mas que tem pessoas que disseminam, e isso é um desserviço, que disseminam esta dúvida, que multiplicam
notícias como O essa, senhor que tem, veiculam o senhor fake tem certeza news, que isso é clássico. o senhor tem certeza que as urnas eletrônicas elas são perfeitas e que são impossíveis de fraude na urna eletrônica? Você usou duas expressões que aí nem Deus, né? Tá certo? Perfeitas. Acho que não. Acho que todas as questões podem ser vulneráveis, tá certo? Então, como é que se lida com algo que é humano, que não é perfeito, né, Zé? Tá certo? Você tem que ter sistema de aferição, você tem que ter redundância e você tem que ter capacidade de investigar e proceder e sanar qualquer distorção. Hoje, as urnas em nenhum momento demonstraram esta fragilidade. Não são perfeitas. Pode ocorrer alguma coisa porque essas coisas se sofisticam, né? Então, qual é a garantia que se tem? Não é rezar e achar que Deus possa estender a sua perfeição a elas. É você tomar medidas de transparência, de vigilância e de cuidados. Mas você não pode deixar que esse risco de não ser perfeita signifique já agora disseminar dúvidas, estimular contradições ou criar a base para um questionamento de um processo democrático. Ok, deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria Não agradecer muito a sua presença aqui. Coisas, acho que eu quero voltar, Zé. Já fica o convite para o senhor voltar, porque a pauta legislativa realmente é muito importante, não deu tempo de tratar aqui hoje, mas vai ser difícil votar alguma coisa nesse início aí até maio no Congresso Nacional, né? Não. Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Depois, mas nós vamos fazer um grande esforço, um conjunto de lideranças, partidos, para ter uma pauta propositiva. O país tem pressa, o debate político é importante, nós entramos nele aqui, eu tenho minhas opiniões, mas acho que nós podemos fazer uma grande convergência, mínima, né? Uma pauta mínima, positiva, para destravar investimentos, gerar, buscar a retomada do crescimento, gerar emprego. Agora, vamos aproveitar março, abril, maio, e temos já esse elenco, entidades fizeram, projetos, vamos tocar junto. Voltamos outro dia para falar com mais detalhes dessa pauta, se vocês permitirem aí. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo até agora. Ok, muito obrigado então, deputado. Zé Maria, mais um frente a frente, né? Que bom, uma conversa boa aqui com quem entende de política. Muito obrigado, muito boa noite, deputado, boa noite, Denise, e boa noite a você que nos acompanha aqui no Frente a Frente. Pois é isso aí. E olha, continue por aqui, que vem agora o Jornal da Vida. Até a próxima.